Olá, pessoal, estamos aqui novamente no Justiça de Salto Alto e hoje temos a honra de receber a Sayonara Freire, ela que é funcionária pública, formada em Direito, vai falar um pouco para nós aqui, abrilhantar a nossa noite, com a sua história, com a sua luta em busca de justiça. Inclusive, ela fez um perfil no Instagram, pedindo socorro nessa luta e teve respostas positivas do Judiciário. Boa noite, Sayonara, é um prazer estar aqui com você. E estar aqui com você. E assim, eu queria que você começasse já, claro, se apresentando um pouco mais, porque eu fui bem sucinta na sua apresentação, se você achar que deve, mas o agradecimento é justamente por você estar aqui para dividir conosco a sua história, que não é fácil, nós sabemos disso, e principalmente pelo motivo ser contra um promotor de justiça, que a gente já sabe o quão difícil é só pela situação do cargo, da função que ocupa, né? Então, eu queria que você começasse a sua história, falasse um pouquinho de você, se você quiser, e também já começasse falando dessa sua incansável luta aí de anos, né? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Rose, primeiramente, eu queria te agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui e mostrar, como você falou, a minha luta. Sim. E tentar incentivar outras pessoas a fazerem as denúncias, né, para quando estiverem passando por situação semelhante. E meu nome é Sayonara, eu sou servidora do Ministério Público Estadual há 22 anos e a partir de 2011, depois de um episódio que aconteceu comigo, eu comecei a ser processada diversas vezes. Eu cheguei a ser demitida. Então, vou contar mais ou menos como tudo começou. E, Sayonara, eu não falei, mas você é do Ministério Público de Pernambuco, né? Eu acabei também não comentando isso, e a sua história acontece aí, claro, e é mais ou menos parecido para o pessoal entender que seria um cancelamento que hoje se fala tanto na rede social, praticamente aconteceu aí no seu trabalho, né? Que é o que você vai começar a nos contar. Quando meu marido sofreu discriminação no colégio daqui de Recife, um colégio conhecido, tradicional. Ele era taxista na época e a gente estava tentando matricular meu filho lá. Então, ele foi impedido, como pai de aluno, que seria, né, possível pai de aluno, de entrar no estacionamento do colégio como os demais pais. E aí ele ficou muito arrasado, a gente foi para a promotoria respectiva, né, e no Ministério Público, e o promotor também achou que seria discriminação, abriu um procedimento investigativo, e isso se passaram 3 anos nesse procedimento. O colégio foi lá, disse que realmente não abriria mão não permitia a entrada de taxistas, mesmo que pais de aluno, e nós colocamos lá. E também na Justiça, meu marido denunciou ao MP e também no Poder Judiciário. 3 anos após, o promotor resolveu arquivar. E aí, quando começa a minha parte, até então eu nem figurava no processo. Mas sem fazer o pedido, isso é uma curiosidade, sem fazer o pedido ao juiz, ele mesmo arquivou? Porque normalmente o Ministério Público pede ao juiz, e o juiz é quem determina. Nesse caso, era um procedimento investigativo preliminar. Então, ele poderia proceder a um entendeu? Ele poderia ter outro desdobramento ou, fundamentando, né, usando a fundamentação dele, as razões dele, ele poderia, sim, arquivar. Entendi. Então, ele arquivou e ele mandou por um estagiário para o setor que eu estava trabalhando, para que eu recebesse. Um colega recebeu e veio um telefonema pedindo para que eu colocasse minha assinatura. Só que não funcionava no processo, então eu expliquei isso e o colega disse ok. Depois o colega liga novamente pedindo para que eu descesse a promotoria. Momento em que eu disse que preferia que meu marido resolvesse tudo, porque eu não era, né, não era parte. Não era parte. Uhum. Procedimento. E o rapaz disse, ok, tudo bem, sai. Desligou.
continuei fazendo meu trabalho, eu estava perto da hora de sair, meu colega de trabalho estava junto, e de repente o promotor entra, muito nervoso e em tom grosseiro e arrogante, pede o arquivamento de volta. Eu fiquei olhando, sem entender o que estava acontecendo, e o colega, muito nervoso, entregou. E aí, o que é que ele continua dizendo? Que não precisa mais que eu assine, que no dia seguinte ele iria pedir meu endereço no departamento de recursos humanos. Porque quando meu maridinho compareceu à promotoria, meu maridinho não tinha deixado o endereço. E isso num tom totalmente descontrolado, né? Nervoso demais, arrogante, grosseiro. Nesse momento, Rose, eu me senti um lixo. Primeiro, que eu não sabia o que estava acontecendo, nem o porquê. Segundo, que o jeito, a forma que ele falou, sabe? A maneira que ele falou. Então, eu me senti um lixo como servidora pública. Eu me sinto mais de 10 anos de casa, já tinha época. Isso aconteceu em janeiro de 2011. Eu me senti um lixo como esposa, como mãe, como mulher. Eu me sentia um lixo. E quem trabalha vou falar da minha instituição, do Ministério Público, sabe que a gente não pode dizer nada, a gente não vai rebater uma coisa dessa. Sim, então, o que eu fiz? Eu fiquei... né? Existe um respeito, uma situação até peculiar ao próprio cargo, à própria função ali que ocupa. Sim, muitas pessoas me perguntaram por que você não rebateu. Eu digo, e o que é que eu deveria dizer? Dizia a mesma coisa com ele. Eu digo, eu não, jamais iria dizer para um promotor, sua mulherzinha. Não ia dizer isso. Eu acho que eu ia ser até presa se eu falasse isso, né? Sim. E não é de mim. Então, o que é que eu fiz? Eu fiquei calada. Eu simplesmente engoli aquilo. Quando ele saiu, eu chorei muito. Meu colega ficou muito nervoso. E acabou por aí. Ele foi embora. Mas você entendeu inicialmente isso como um assédio moral? Porque à época não se falava muito nisso, né? À época a gente entende que não era muito visto. Falando hoje, comparando, seria, né, bem característica de um assédio moral. Exato. Agora, sim, na época, o sindicato estava com uma campanha muito forte de assédio moral e eu realmente achei que era um assédio moral. Parecia, sim. Inclusive, na doutrina, há divergências dizendo que o assédio moral precisa de vários atos sucessivos, né, prolongados no tempo, exato, da continuidade, mas existem também doutrinadores que dizem que um único fato pode configurar, sim, um assédio moral. Sim. E dependendo da gravidade, sim. Dependendo da gravidade, sim. Mas eu concordo que há uma discrepância aí. Aquela situação de discordância mesmo. Naquele momento, sim, achei que fosse. Mas eu nem pensei nisso na hora. Eu só queria ir embora para minha casa, sair dali, sair daquela coisa, daquela situação. Quando eu cheguei em casa, meu marido ficou arrasado quando eu contei, porque ele disse que tinha sido discriminado novamente, agora pela justiça, né? Foi procurar a justiça e foi novamente discriminado. E aí, o que é que acontece? Eu coloquei um e-mail. E aí foi quando começou assim, o fato que deu início aos processos. Eu coloquei um primeiro e-mail falando assédio moral no PPE e contei o que tinha acontecido. Não citei nome de ninguém, até porque não me interessava isso. O que me interessava era o fato em si. No dia seguinte, eu não tinha o e-mail do sindicato, eu não fazia mais parte do e-mail. E aí, no dia seguinte, o colega abre o e-mail dele, coloca a senha, e eu respondo um colega de trabalho que perguntou quem era o promotor. Então, eu contei tudo, como eu estou contando a você, né, e narrei toda a situação e falei o nome dele. De posse desse e-mail, ele começou a me processar. Mas esse e-mail vazou como? Se era só para o seu colega, não se sabe. Esse e-mail, o grupo da gente era um grupo restrito, apenas servidores sindicalizados. Algum servidor deu para alguém, eu dei para ele, ele disse que parece um procurador, não lembro. Entendi. Mas vazou. E o que é que acontece? Ele começa a me processar. O problema é que ele começa dizendo no processo, na representação da petição inicial dele, o fato muda.
Ele disse que subiu até a minha sala por eu ser afrontosa, por eu ter sido afrontosa e ter dito que para o servidor que não vou receber, não é promoção que se preze, não gostei e pode dizer a ele, mais ou menos por aí. Então, ele justifica que... Administrativamente ou já judicialmente? Processo administrativo? Civil e criminal. Já então, ele processou nas 3 esferas, exato. Então, Mas ele falava o quê? Uma calúnia? Qual era o processo criminal? Pode falar? Eu acho que foi difamação e injúria. Sim, porque calúnia se não acusou nada de crime, sim, seria... difamação e injúria, exato. E no cível ele pediu dano moral, a gente entrou com a reconvenção, e no administrativo a infração disciplinar. O que acontece? No administrativo eu sou absolvida, depois de uma vasta investigação, ele recorre, a absolvição é mantida pelo secretário-geral, ele recorre novamente e, pela primeira vez que eu saiba, eu pedi a informação, não me deram até hoje, o procurador-geral tirou a absolvição da comissão do secretário-geral e me deu uma repreensão escrita. Aí ele vai para o crime, no criminal, ele pede para que minha condenação servisse não só para reparar a honra dele, mas como medida pedagógica entre membros e servidores. Então, eu vi que a minha condenação serviria também de exemplo para os servidores. Então, eu vi que eu estava ali meio que... Na vitrine ali, só para ser exposta mesmo, entendi. Exatamente. Então, eu serviria de caráter de exemplo a minha condenação. Então, aquilo era muito pesado. Eu fiquei muito chocada com aquilo na hora e com muito medo também. E aí, o que acontece? Ele perde no primeiro grau, o juiz, inclusive, me absolve, dizendo que ele, no mínimo, maculou o ambiente de trabalho como promotor de justiça e que eu havia falado toda a verdade. E o juiz considera erro de tipo a questão do assédio moral. Então, no cível, a juíza, ela julga, a magistrada julga improcedente para os dois lados. Eu acato. Eu queria que aquilo acabasse, era um pesadelo. Então, por mim, eu queria acabar. E isso só para depois, caso você não tenha problema, esses processos ficaram públicos, não foram colocados em segredo de justiça. Tenho em sigilo, né? Ele ocorreu em segredo de justiça. E aí, o que acontece? Ele recorre da decisão. Eu deixei, acatei e ele recorreu. Então, ele perde no Tribunal de Justiça, o advogado dele alega que não havia sido intimado, um novo julgamento é marcado, e ele perde novamente. Isso a gente vai chegando em 2014. 2014 é veiculado na imprensa, em 3 emissoras de televisão, uma discussão que ele se envolve aqui em Recife com policiais militares, chegando, inclusive, a colocar o dedo no rosto de um policial militar. E aí, muitas pessoas compartilham e comentam. Eu sou uma das pessoas que compartilham. Eu não teci comentários relativos à honra dele. Uma colega, uma servidora, né, um PMP, ela compartilha de mim e ela faz um comentário dizendo que, porque ele não foi preso como qualquer cidadão comum, que com aquela atitude, e faz um comentário. Minha ex-chefe, promotora de justiça, também comenta no post dela, dessa colega, que não no meu post, tudo é compartilhado, ela compartilha do meu e tudo é comentado lá. E aí a minha ex-chefe coloca que aquilo é vergonhoso, respingava de lama a instituição. O que é que ele faz? Aí uma procuradora pega esse post no Facebook, leva para a corregedoria pede providências e é aberto um PAD contra mim para investigar o meu compartilhamento. Facebook. O MP solicita do chefe de informática um parecer sobre aquilo, alguma coisa sobre aquilo. E aí que eu não lembro mais ou menos o que foi.
mas ele emite uma nota técnica dizendo que eu apenas compartilhei matéria jornalística e que a outra servidora que teceu comentários estava aposentada, então não podia ser processada administrativamente. Entendi. Nesse processo, Rose, ele recorre, aí ele vem e ele entra, ele não recorre, porque quem tinha começado não foi ele. Ele pede para que fosse aberto, para realmente fosse investigada a minha conduta. É arquivado novamente, com base na nota técnica, com base em outros despachos dentro do próprio MP, dizendo que eu não cometi nada que desabonasse a honra dele. Não fiz, não teci nenhum comentário. Ele recorre novamente, é arquivado, ele vai para o Conselho Nacional do Ministério Público e solicita que seja aberto, por um pedido de providências, ele solicita que seja aberto um PAD e que eu seja realmente punida. O Conselho Nacional não abre nenhum PAD, recebe, pega toda a documentação do MP. Vê que não tem fundamento e não reabre. E aí até acho que tem a alegação de incompetência da Corregedoria, onde ele entra, nacional, e aí ele vai novamente, recorre, e novamente é arquivado, ele recorre e pede para, inclusive, o advogado fazer sustentação oral, o advogado pede, mas é arquivado. O Conselho Nacional arquiva. Então, eu acho que ele tenta, nesse processo administrativo, entre 4 a 5 tentativas para que seja punida. E a que você atribui, Sayonara? Porque, assim, do que você me falou, a história, é claro, ninguém sabe, cada um, né, com as suas... responde pelas suas condutas, mas só do que você me narrou, e aí uma percepção minha, eu deixo isso claro, né? Por isso eu vou te fazer a pergunta, fique à vontade, se quiser responder da forma que quiser ou não. Mas, na minha visão aqui de ouvinte, como imagino que daqui a pouco os seguidores também vão ouvir, vão fazer a seguinte pergunta: das pessoas que você falou, todas elas eram mulheres. Não que aqui não é porque só defendemos o gênero, claro que não, até porque se tiver errado a gente também vai apontar. Claro que é a parte hipossuficiente e a gente precisa fazer essa defesa em grau de igualdade, mas pela história que você me contou, foi você, depois uma policial na rua, que também teve uma situação que era uma mulher, depois até a sua chefe também, né, fazendo a... O chefe, ele não processou. Ele nunca mas processou. Também veio de uma situação que ela compartilhou e ela que comentou e você não, né? A servidora compartilhou. Entendi. Uma servidora, que ele processou no ele também processou e no cível. Também processou a servidora. Aí você acha que a chefe promotora, ele não processou. Ele não. Aí, pela questão... pode ser uma situação social, mas me chamou a atenção por todas serem mulheres. Aí eu faço a pergunta, você que me disse pode responder ou não, ou se você acha que tem alguma coisa a ver ou não. Não, Rose, ele teve outras questões com outras pessoas também, é o estilo dele, gosta de conflito, confusão. Eu não diria que seria somente pelo gênero, não. Enfim, aí eu estou te fazendo a pergunta só porque me chamou a atenção, entende? Rose, todos os fatos que eu soube foram com mulheres. Eu não soube nenhum com homem. Não posso te dizer se há ou não, ou se houve ou não. Eu soube da questão da policial, tem mais, eu acho que alguns no próprio MP, que eu até falei para a corregedoria. Então, eu não posso dizer, afirmar que é relativo a mulheres, ou que ele só faça, tenha esse tipo de atitude com mulheres. Mas os que eu soube, todos foram mulheres. É aquela situação que, às vezes, o próprio patriarcado, a situação leva ao machismo mesmo, né? Não quer dizer que seja só isso, mas um pouco disso, né? Para a gente, até porque você só soube de mulheres. Mas, enfim, pode continuar, porque realmente me chamou a atenção. E aí, depois disso, vocês conseguiram, não reabriram lá, acabou, ele ficou quieto ou continuou a perseguição? Exato. A administrativa acabou. Eu nem sabia que tinha corrido no Conselho Nacional, correu totalmente sem eu saber a minha revelia, mas depois pediram para que eu fosse cientificada, mas eu não fui, pelo MP eu não fui, eu só soube depois que ele falou em uma audiência, eu acabei ligando para o Conselho Nacional e solicitei via e-mail o processo, então foi quando eu tomei ciência, e como não havia tido nenhuma decisão contrária a mim,
então não tinha muito o que fazer. No cível, nesse segundo processo do Facebook, do compartilhamento, no cível ele também perdeu. Ele perdeu, inclusive, a sentença do magistrado, a procuradora, né, que deu início no começo, no administrativo, que levou a notícia para a corregedoria. Na decisão, na sentença do magistrado, ele disse que ficou patente o ânimo da promotora, inclusive, da procuradora me condenar a qualquer custo, porque ela disse que ela se sentiu ofendida enquanto instituição. Nunca que tinha nada ali contra a instituição. Entendi. Então, assim, desde o começo eu queria até te falar que desde o primeiro episódio ele sempre tentou me colocar contra a instituição. Então, ele sempre coloca mais força, né, Sayonara? Até para ter essa robustez maior, né? Porque sabe, quando ainda mais um promotor, é aquela situação, nós, advogados, já sabemos disso. A gente tenta sempre dar uma roupagem, uma robustez, nem sempre traduz a realidade, lamentavelmente, né? A gente sempre busca por uma causa justa. Mas também tem os que fazem para ter aí só uma robustez, um corpo um pouco mais forte para o que ele está falando. Então, claro que a instituição seria muito mais forte do que ele como homem, como pessoa física, né? O promotor, apenas um promotor. Exato. Um promotor, isso. Então, assim, ele é defendido em todos os processos pela associação dos promotores, inclusive, e desde o começo que ele coloca que eu quis atingir não só a honra dele, mas fazendo isso eu atingi a própria instituição, a própria promotoria, e eu nunca fiz isso. E aí o que é que acontece? Esse juiz do segundo processo cível, ele fala isso, né, em relação à procuradora, e ele diz que era tão patente o meu estado, sabe, emocional, que era visível, todo mundo percebia, menos parecia que quem não estava percebendo era apenas a própria instituição que eu fazia parte. Porque nesse dia dessa audiência, teve meio que, eu perdi meio que a cabeça, porque o advogado dele fez uma pergunta que não tinha nada a ver com o processo, que foi sobre a minha demissão. Eu estava realmente para ser demitida, já é um processo que eu vou te falar, que mais para frente. Eu estava para ser demitida da instituição, e, de repente, o advogado faz essa pergunta. E isso estava... Os exames estavam muito acirrados, ninguém estava assim, se controlando, acho que emocionalmente. E aconteceu isso, e o juiz vai e fala da situação que eu estava passando. Entendi. Ele perde, eu sou absolvida, eu e a outra servidora, nós somos absolvidas, são as duas que foram processadas, e vai para o TJ. Exato, vai para o TJ. Está lá no TJ, esse segundo processo. No segundo Você ainda crime, está tramitando? O juiz, esse está no STJ, está tramitando. Entendi. No segundo crime, que também é em relação ao compartilhamento, o juiz, ele pede o arquivamento, né, da ação, porque ele havia denunciado apenas a mim e a outra servidora, ninguém mais, nem a promotora que fez os comentários dizendo que respingava de lama toda a instituição, e era vergonhoso aquilo, nem ela ele processou. Aí entra o que falamos, né? E a mim... Ele queria usar a instituição. Se ele coloca a promotora também, e os comentários que ela teceu, em tese, não ia dar força à situação dele contra a instituição. Certamente, por isso, ele deixou de fora. Não era interessante para ele, né? As pessoas, infelizmente, são assim. Então, assim, o que é que acontece? O juiz, ele arquiva, com base na questão de ação penal privada, ela tem que, ou ele denunciaria todos, ou ele não denunciaria ninguém. Não poderia prejudicar nenhum réu, vamos dizer assim, nenhum acusado, nenhum indiciado. Né? E ele fez isso com a colega promotora. Fez. Não só ela, tinha mais pessoas e ele não... Ele escolheu o que ele queria fazer o processo. Exato. Ele recorre, o juiz mantém na íntegra a sentença, ele recorre novamente, vai para o TJ, a procuradora criminal mantém e concorda com a decisão do juiz e o desembargador também concorda.
Então, assim, Sayonara, só para te interromper um pouquinho, para a gente também, para o pessoal acompanhar, eu falei no início e ratifico, você teve decisões e assim que foram até a sua força motriz para continuar a sua luta, né? A gente às vezes, porque aqui nós reclamamos, eu sempre quero pontuar isso, porque eu sou assim a que mais fala às vezes da luta também que é nos nossos tribunais para se obter uma justiça, a dificuldade da mulher, a dificuldade como profissional, né, para poder alcançar o que se deseja. E você contra, na verdade, uma pessoa que tinha até uma certa influência, vamos dizer assim, não que isso fosse abalar ou não a justiça, mas para a pessoa fazer a denúncia, ela já fica um pouco mais acuada, só pelo fato de ser um promotor, né? Não quer dizer que isso fosse influenciar, mas ainda assim, você não só foi corajosa de fazer, como também de manter e ter decisões positivas, né? Nada melhor do que você ter certeza de que estava no caminho certo, vamos dizer assim, você estava correta, né? Exato. Então, assim, desde o começo, como você falou, o caminho certo para mim era contar a verdade. Então, eu falava a verdade e eu esperava que essa verdade prevalecesse, realmente prevaleceu. Que bom. Então, hoje eu fiz até, você falou isso, só queria, para não esquecer, hoje eu fiz um post no Instagram agradecendo ao Judiciário. E eu gostaria realmente de, mais uma vez, já que você tocou no assunto, de agradecer ao Judiciário. Ele foi minha grande esperança. Então, as pessoas diziam para mim que eu não ia conseguir, que eu era uma simples servidora. E eu agarrei naquela fé que eu tinha, sabe? Eu dizia, não, eu vou, porque eu estou falando a verdade e não tem por que não conseguir. E o Judiciário só corroborou isso. Então, ele fez realmente com que eu tivesse esperança em que um direito justo ainda pode ocorrer. Bom, nós chegamos, tem esses processos, e nós chegamos em 2016. Em 2016, meu marido tinha 41 anos e adoeceu com câncer de pâncreas e fígado. Eu já estava afastada por depressão e continuei afastada. Quando meu marido morreu, 9 meses depois, em janeiro de 2017, 15 dias após, eu recebo um telegrama pedindo para que eu comparecesse ao Ministério Público, entrasse em contato para resolver situação, alguma coisa ligada à minha situação funcional. E eu não sabia mais o que eu tinha para resolver em relação à minha situação funcional, porque já tinha sido tanta coisa que eu nem sabia o que esperar, para te falar a verdade. Tinha até medo quando chegava alguma coisa do MP. E realmente, quando eu fui saber o que era, Rose, foi horrível. Porque eram duas sindicâncias. Uma tinha sido 2 plantões que eu havia faltado. Eu estava de licença, mas não tinha entregue as licenças. Realmente, eles não sabiam que eu estava de licença. Mas, pelo que eu sei, eu sou a primeira servidora do MP a ser processada por faltar plantão. E o segundo, que era o mais grave, era me acusando de abandono de cargo público. Era uma sindicância que pretendia me demitir, como realmente me demitiu, por abandono de cargo público. E isso ainda era este promotor o seu chefe imediato ou não? Não, ele já não era mais, aí só esse promotor nunca foi, esse promotor, Rose, ele nunca foi meu chefe. Ele era o promotor da promotoria, onde meu marido denunciou a discriminação. Entendi. Quem deu início foi o mesmo procurador que havia retirado a minha absolvição no primeiro processo. Entendi. Ele agora como secretário-geral e a procuradora que tinha dado um parecer favorável também no primeiro processo, ela quem pede providências. Então, ela começa, ele acata e daí surge a sindicância. São as 2 mesmas pessoas. E aí eu sou acusada de abandono de cargo público durante aproximadamente 5 anos. Meu chefe deu uma declaração, eu enlouqueci, ele deu uma declaração dizendo que eu era servidora exemplar. Eu tinha, para provar, eu tinha avaliações de desempenho com nota máxima, eu tinha progressão na carreira, eu tinha todas as férias tiradas sem nenhum empecilho, eu tinha
as licenças médicas legalmente concedidas pela junta médica e acatadas pela própria administração. E eu tinha tanto documento, sabe, que beirou ao absurdo. Eu pedi uma certidão no pagamento de descontos, porque eles diziam que eu não tinha entregue folha de frequência. As minhas folhas de frequência desapareceram. E aí, o que é que acontece? Eu pedi no DRH uma certidão de dias que eu tinha faltado naquele período, se tinha desconto ou não. E havia tido desconto. Como teria tido desconto se eles diziam que eu não entregava folha de pontos? Então, mas tudo, eu levei parecer médico, eu levei declaração do meu chefe não foi escutado no PAD. E você acha que teve alguma retaliação da instituição em relação àquela primeira situação? Algum tipo de retaliação? Porque não seria uma mera coincidência, né? Ou eu estou errada? Você trabalhava dentro do Ministério Público Estadual, né? E atuou lá, atua ainda, né? E aí acontece aqueles primeiros episódios. E agora, a que você atribui? Essa perseguição quanto mais, entende? É uma perseguição, né? Não deixa de ser. Eu atribuo a minha denúncia mesmo. Eu atribuo a eu ter enfrentado acusações que não eram verdadeiras e eu ter dito não. Eu ter dito, eu não vou ser condenada, nem eu vou assumir que eu fiz uma coisa que eu não fiz. Não vou me calar, não vou ser, tipo, pega para dizer, olha, ela errou, eu vou ser a culpada, entendi. Para favorecer a instituição, E você não agradou nesse aspecto, né? Eu apenas me defendia. Sim. Eu não falava, eu só chorava, me defendia, ia para a junta médica, ia para os médicos, entrei em depressão, tive crise de pânico, tive crise de ansiedade generalizada, minha saúde foi deteriorando, eu fui emagrecendo muito. Com a doença do meu marido só piorou. E aí, quando a gente começa a tentar viver o luto, vem isso. E aí você foi reintegrada, teve a demissão, e você foi... Em 2017 foi um ano inteiro de luta. Eu não consegui me manter na instituição. E eles, em outubro de 2017, eu sou oficialmente desligada do Ministério Público. Começo a luta no judiciário. Entendi. Então, eu passo de 2017 a 2018 lutando no judiciário para poder me ver reintegrada e ter meu emprego novamente. Né? E aí você conseguiu e está até hoje. Aí eu consigo, mas o que acontece? A minha saúde emocional já tinha ido... O abalo não deixa de ser um abuso psicológico, uma violência psicológica muito grande. Né? Senti torturada, Rose. Eu ainda me sinto torturada, porque ainda não acabou. Sim. Então, é uma tortura. Eu me sinto vítima realmente de tortura. Foi solicitado pelo meu psiquiatra e acatado pelo psiquiatra da junta a minha aposentadoria o ano passado. Eu não queria. Eu queria realmente, a minha vontade era voltar ao que eu era, a servidora que eu era, competente que eu era, e voltar a trabalhar. Né? Mas não deu, infelizmente não deu. Então, foi pedida essa aposentadoria. Está sob análise do Ministério Público, vai fazer 1 ano. Então, o Ministério Público ainda não se pronunciou sobre a minha aposentadoria. Em março, eu acho que eu dei entrada em março de 2020, e há 1 ano que eu estou esperando. Entendi. Ser aposentada ou eles não me aposentam. Eu estou esperando. E o clima lá para você atuar, como não é direto, não tem acesso às pessoas diretamente, você não sente nenhum tipo de aborrecimento ali onde você está? Eu não trabalho mais, eu estou em casa. Entendi. Eu estou em casa. Né? Eu não voltei mais a trabalhar. Clima, realmente, eu acho que para mim não existiu, porque minha vida foi devastada. Sim. Isso não tem valor, né? Não tem preço que reconstrua isso, que te transforme na pessoa. Pessoas ficaram...
E as pessoas ficaram com medo de chegar perto de mim. Servidores que eram amigos, colegas meus, tiveram medo para não sofrer também retaliação. E aí, nesse meio tempo, existia uma coisa muito grave. Enquanto eu estava lutando para não ser demitida, eu fui acusada de mandante de eutanásia, né, contra meu marido. Nossa. E depois de compactuação e erro médico. Então, fui chamada de assassina, e isso tudo dentro do próprio Ministério Público. Eu descobri, chegou uma carta no sindicato, muito sério, muito sério. Chegou uma carta no sindicato de servidores me acusando de assassina, e essa carta ela acabava comigo enquanto servidora. E seu marido faleceu em 2019? 2017. Exato, fez 4 anos. E essa carta, ela acabava comigo enquanto servidora, e ela acabava comigo enquanto pessoa, porque me chamava de assassina, dizia que eu tinha contratado a minha vizinha, que é médica, do hospital onde meu marido morreu, para cometer eutanásia contra ele. Meu Deus. E eu não sabia que loucura era aquela. Isso era uma carta da minha sogra. Eu não sabia que loucura era aquela. Da mãe do seu falecido marido. Exato. E aí eu mandei um áudio para o grupo de servidores, tinha ouvido um zum de que na promotoria deste promotor estava correndo a notícia de que tinha chegado uma carta lá, ou tinha alguma coisa em relação a essa carta. E aí eu mandei um áudio dizendo que estava sabendo o que estava acontecendo e que ia processar a carta e quem estivesse fazendo uso da carta. Sim. Eu tinha feito este pedido aqui que eu queria te mostrar. Socorro para a corregedoria. Perfeito. Eu me dirigi à corregedoria antes disso acontecer até. Denunciei o promotor e levei esse pedido de socorro. Eu não estava mais aguentando. Eu estava com 44 quilos. Eu só fazia responder processo. Essa demissão, como você falou e pergunta, eu atribuí sim a tudo que tinha acontecido. E levei isso para a corregedoria. Quando eu descobri da questão da carta, eu gravei esse áudio e mandei para o WhatsApp dos servidores. Nossa. Aí vem a terrível surpresa. O promotor ele vai para a corregedoria prestar declarações sobre esta denúncia, mas, em dado momento, ele diz que queria esclarecer um fato, e o fato é justamente sobre a carta. Ele diz que, dias depois que meu marido morreu, a minha ex-sogra mandou um e-mail para ele, a princípio perguntando sobre violência contra a mulher. Ele estava de férias no Rio de Janeiro e não respondeu. Acho que ele estava no Rio de Janeiro. Quando ele volta em fevereiro, ele recebe um telefonema enquanto ele está em uma audiência no MP do Rio de Janeiro, dela. Ela também mora no Rio de Janeiro. E aí ele vai atender. E ela diz que se explica, né, diz quem ela é, se identifica, e ele diz que não pode fazer nada, assim, ele nem quer, eu acho, conversar com ela, segundo ele, porque ele diz que tem animosidade contra mim. Assim, como se fosse um impedimento, né, inclusive. Exato, mas aí ela insiste que ele receba uma carta. Isso foi antes da carta do sindicato. Isso foi em fevereiro. A carta do sindicato acho que foi em agosto. E quando ele recebe a carta, o que ele diz é o seguinte: era uma carta manuscrita, era uma carta que não desabonava em nada a minha conduta ética, mas era uma carta de cunho pessoal. E que ele entrou em contato com ela, orientou que ela arrumasse um advogado, e ele fala no vídeo que realmente ele ele sugeriu a ela a possibilidade, que ela visse a possibilidade de mandar uma carta para o sindicato, já que o sindicato estava me apoiando, ela mandasse para lá, não mandou para ele, é assim até que ele fala mais ou menos. E aí, Rose, a carta que chega no sindicato é totalmente diversa de uma carta familiar, não tem nada a ver com violência contra a mulher, é uma carta, como eu te disse, acabando comigo enquanto servidora e me chamando de assassino. Só que tem um detalhe, essa senhora mora no Rio de Janeiro há
aproximadamente 6 anos que não falava com o filho nem com a gente, nunca foi ao meu trabalho, não sabe sequer como é que eu tenho o meu dia a dia, né? Como é que funciona o meu dia a dia lá no ambiente da instituição. E, de repente, essa mulher acabou comigo. Acabou. É uma carta toda digitada, assinada com assinatura com o nome E dela. ela sabia desses problemas anteriores, a sua sogra? Ela chegou a saber? Por mim, nunca. Até porque eu não tinha proximidade com ela. Né? E como eu te disse, fazia mais ou menos 6 anos que ela não tinha proximidade nem com o filho. É estranho ela mandar justamente, olha a figura, justamente para aquele promotor, né? Diz ela, não, eu acho que diz ela, ou diz ele, que achou na internet, que ela achou na internet. Sim. Ele colocou o nome, viu que ele tinha diversos processos contra mim, e aí ela resolveu entrar em contato com ele. Sim. Mas aí o que acontece? Eu levo a carta para a corregedoria e peço a carta dele, né, que ele diz que é totalmente diversa, e questiono por que ele recebe uma carta que não desabonava em nada a minha conduta ética, que é uma carta familiar, e de repente chega uma carta no sindicato totalmente diferente. A corregedoria, inclusive, um dos membros que estavam lá na hora pegando minhas declarações, ele diz que, devido a ser um fato ou notícia de crime, ele vai encaminhar essa notícia, que eu pedi, inclusive, por favor, que ele fizesse, para a promotoria respectiva. E aí, o que é que ocorre? A corregedoria começa a pedir a carta dele, apresento a minha, entrego na corregedoria, vou na delegacia, denuncio ela, né? E quanto a ele, eu vou questionar todo aquele fato, toda aquela história narrada por ele. Sim. Mas a corregedoria me nega várias vezes a carta dele, dizendo que era uma carta pessoal. Apesar de ser uma carta que ele diz que recebeu no Ministério Público, na promotoria de justiça que ele trabalhava, enquanto promotor, para tomar uma providência. Tanto que ele disse que não poderia fazer nada, que ela contratasse uma advogada. E esse processo continuou ou não? Depois, continua até hoje? No Conselho Regional de Medicina e no Conselho Federal foi arquivado por unanimidade. Uhum. No caso da médica, né? No caso da médica, sua vizinha. Entendi. E aí, mas ela continua, se eu não me engano, pedindo reconsideração, mas acho que nunca conseguiu. E contra você, continua? Aí, contra mim, não tem a questão da eutanásia. Ela vem aqui em Recife. Sim, mas que você tivesse sido partícipe ou tivesse... Aí ela vem aqui em Recife, ela faz um BO e acusa novamente a minha médica de eutanásia. Esse BO eu fiquei sabendo há 3 semanas atrás, eu nem sabia. Não. Mas, depois eu descubro que vem outro processo. Ela para de falar de eutanásia, ela falava aqui em Recife de eutanásia, e ela entra no Rio de Janeiro com um processo de erro médico, falha na prestação de serviço, que ela acusa, além dessa médica, um outro médico do hospital e o próprio hospital. E a mim, que não sou da área médica, ela coloca que... Também me coloca no... Como se fosse a pedido seu, entendi. Não, ela diz que a falha na prestação de serviço e o erro médico foi em relação ao hospital e aos médicos. Mas que eu sabia de tudo que estava acontecendo, todos os procedimentos médicos, né, com o meu marido, e que eu tinha o dever de informação a ela, e que esse dever eu não respeitei. Então, por isso, ela me coloca nesse processo. Entendi. Esse processo correu a revelia até hoje. Mas nós estamos fazendo a contestação para poder entrar. Exato. Nossa, a sua história, Sayonara, ela é uma pena que a gente tenha aqui. Eu queria saber o desfecho maior, mas eu queria dizer mais uma que eu acho que é bem grave também. Em 2019, Rose, nós fomos para o cemitério para fazer a exumação do corpo e levar os restos mortais para o ossuário. Quando eu cheguei lá, nós fomos impedidos. Descobri, em Lourdes, que havia uma decisão da Justiça do Rio pedindo para postergar por mais um ano a retirada dos restos mortais, porque a minha sogra tinha entrado com uma nova ação, porque ela queria tentar levar para o Rio de Janeiro os restos mortais do meu marido. Mas ela não é herdeira. Então, os herdeiros, meu filho e minha criada, não concordaram. Entendi. Só que
O problema é que a promotoria, a mesma promotoria deste promotor, só que na pessoa de um outro promotor, porque acho que são numerações de promotorias diferentes, o assunto. Então, não era ele, mas era o promotor da mesma promotoria, tinha recebido a denúncia dela e também expediu uma recomendação em nome do Ministério Público para que os restos mortais do meu marido não fossem retirados também pelo cemitério, né, pela ELURB, fosse postergado por mais um ano. Então, eu contestei isso com o procurador-geral. Eu não sabia mais como sair dessa questão. Né? Teve outra questão, mas aí, assim... Aí a gente vai precisar, porque eu nunca vi uma pessoa, assim, a questão até da promotoria, e aí as questões pessoais, pessoas que buscaram essa perseguição para dar continuidade a isso, como se fosse uma saga, realmente, né? Então, é uma saga, é o que eu queria te dizer, é uma saga, Rose. Então, assim, é tanta coisa que não dá para falar de uma vez só. Não, e a gente, exatamente, a gente marca, de repente, uma outra para você contar até o desfecho, né, disso, dessa que agora está a revelia, para saber o que você vai fazer e vai pegar esse processo a partir daí, né, e contar para a gente o desfecho, assim, dessa saga realmente que até incomoda quem está ouvindo, que é uma situação que, né, vai e busca, como se fosse realmente para destruir essa pessoa, como se o objetivo fosse esse, de qualquer forma. É assim que eu me sinto um alvo de destruição. Exato. É assim, você acabou de dizer é evidente o meu sentimento, sabe? Bom, Sayonara, eu só tenho a te agradecer, né, aqui a oportunidade e de estar contando conosco, né, essa situação conosco, de estar compartilhando, que eu sei que é um assunto que mexe com o seu emocional, mexe com a sua vida, e assim, imagino a luta e você reviver isso de alguma forma, é muito mais sofrimento ainda, né? E não deixa de ser, não, é extremamente corajoso da sua parte fazer isso contra, em busca de justiça e contra já essa situação, essa instituição em si, que por si só seria um motivo para você se calar. Então, aqui fica, assim, os nossos elogios em função disso, a nossa representação também enquanto mulher e profissional, que a gente tem orgulho de pessoas assim que buscam a verdade, sabemos as dificuldades, sabemos o quanto isso corrói a alma dessas pessoas, o quanto a saúde é prejudicada, física e psíquica, mas quem é realmente correto não conseguiria viver de outra forma. Né? E é isso que a gente levanta a bandeira, e eu fico muito feliz que o Judiciário tenha te dado respostas positivas, e espero que continue nessa acusação tão grave aí que correu a revelia, que você possa agora trazer esse processo para o seu controle e realmente continuar em busca de justiça, que é realmente uma situação que daqui a pouco você vai poder escrever seu livro e narrar de uma forma bem... para auxiliar outras pessoas, bem contundente, né? Para poder auxiliar pessoas para que nunca se cale, que é o nosso lema e que eu acho muito importante. Aí você fica com as considerações finais. Eu queria ouvir muito mais, a gente pode marcar uma outra vez para você, não só falar do desfecho, como falar do restante dessa história, mas eu queria que você fizesse suas considerações finais, seus agradecimentos e deixasse sua mensagem. Rose, eu agradecer a Deus é essencial. Né? Se não fosse ele, se ele não tivesse segurando minha mão, eu não estaria, eu acho que mais nem em pé. Gostaria de agradecer sempre a todas as decisões que eu recebi do Judiciário, o Judiciário não só pernambucano, principalmente pernambucano, porque foi quem esteve mais próximo, mas não só o pernambucano. Gostaria de dizer que eu sinto muito orgulho da instituição que eu trabalho. Claro que na hora que a gente está naquela coisa, né, no emocional, e a gente vê que tem algumas pessoas que não merecem estar lá, infelizmente, né? Sim. E a gente às vezes até perde a cabeça, mas eu sempre tive orgulho do Ministério Público e sempre terei, apesar de qualquer coisa que digam, embora ele queira sempre ter me jogado contra o MP, mas eu tive chefes maravilhosos. Eu conheço promotores e procuradores maravilhosos. Sim, assim como graças a Deus. Aliás, a instituição da promotoria, para nós, é uma das mais atuantes, né, em prol da mulher, em prol da situação, das crianças, dos adolescentes.
E eu acho lindo, sabe? A instituição em si, os objetivos da instituição são lindos. Sim. Pena que alguns entrem e não façam o que deveria fazer. Mas aí é com eles. Mas eu gostaria de... Né? Toda a profissão, infelizmente. Exato. A todos os promotores, procuradores, servidores, o pessoal da terceirizada da minha instituição, eu gostaria de agradecer a grande maioria, que também foi a meu favor. Sim. Então, eu só tenho a agradecer a todos, agradecer ao meu filho, que está comigo, inclusive, aqui, como você sabe, né? Que é quem sustenta comigo essa luta, quem está segurando essa luta e essa barra. Agradecer e até me desculpar por ele estar passando por tudo isso. Não é fácil para uma mãe ver o filho passar e sofrer. Não é. Não. E aí, assim, agradecer a todas as pessoas que têm ido no Instagram, no direct e nos comentários e que têm me dado uma força. E, por fim, agradecer a você. Obrigada. Eu que tenho que te agradecer por compartilhar, por confiar em compartilhar e que saia da melhor forma para você, né? A gente está torcendo. O que você precisar, estamos aqui. E quem quiser também te acompanhar, né, no perfil Em Busca de Justiça. E o nome já é sugestivo e é isso mesmo. E que daqui a pouco você consiga aí consagrar a sua definitiva vitória para que você possa aí sim ajudar somente outras pessoas nas suas lutas. É isso que eu desejo. Eu queria dizer uma coisa. Agradecer, lógico, a você, como eu já estava fazendo, né, que você foi uma das poucas pessoas que me deu a oportunidade de falar, e dizer para as pessoas que estão ouvindo, que vão ver esse vídeo, que denunciem. Exato. Eu demorei muito a denunciar, por isso que a minha saúde se deteriorou tanto, o meu problema ficou maior, os processos vieram, né, assim, um atrás do outro, porque eu não me impus, eu apenas me defendi. Então, esse perfil foi feito, principalmente, como eu digo, para ajudar outras pessoas também. Sim, então, porque os meus processos já estão no fim, mas outras pessoas não, né? Graças a Deus. Sim, que daí você vai poder, com a sua história, contribuir com as pessoas e com a justiça, e é um exemplo aí para nós. Eu gostaria muito de contribuir, então eu queria dizer às pessoas que, por favor, denunciem, que busquem outras pessoas como eu busquei, né? Mas lutem e que não deixem exemplos como o meu, como ele queria, né, servir de um exemplo ruim de fraqueza, de covardia, mas um exemplo de coragem e fé. Perfeito. Acima de tudo, fé. Perfeito. Obrigada, Rose. Gratidão a você, tudo de bom e que a justiça seja feita. Se Deus quiser. Beijo. Beijo.